No meio evangélico temos muitos ministros santos e abençoados, homens humildes. Porém, também temos muitos, mas muitos manipuladores. E nós precisamos discernir quando nós estamos caindo no erro da manipulação, estamos manipulando, e quando também nós estamos sendo vítimas de manipuladores. E temos muita gente sofrendo na mão de manipuladores, e nós precisamos ver isso à luz da palavra. Por quê? Porque isso já desde o passado existia, e nós vamos ver muita gente trabalhando no seu reino por conveniências próprias e, na verdade, não está exaltando a glória do Eterno, nem muito menos anunciando e pregando o reino de Deus. A importância é salientar o que é o reino de Deus em tudo isso. Nós vamos ver alguns sinais ou evidências de um manipulador. Em primeiro lugar, o manipulador, ele sempre vai se colocar como alguém supra-sumo especial, onde ele vai chamar a atenção das pessoas e ele vai querer ser tratado de uma maneira diferente. Normalmente, eles têm obsessão por honra, obsessão por honra, obsessão por serem exaltados e ovacionados. Escute bem, a honra ela é bíblica. O próprio Paulo na doutrina ensina em Romanos 13, diz que devemos dar honra, honra aos nossos pais, honra à liderança, honra quem merece honra. Com certeza, a honra de uma forma sadia, de uma forma doutrinária, aplicada na nossa vida, com certeza isso é bíblico e é sadio. Agora, quando há obsessão, porque essa honra normalmente se torna idolatria. Esse é o grande problema, é quando nós começamos de uma forma obcecada, compulsiva, obsessiva, a idolatrar, a honrar. E normalmente esses líderes que manipulam, eles são a peça-chave para receberem todo tipo de ovacionismo, de honra, e querem lugares especiais. Você é só ver, por exemplo, na plataforma, que é chamada altar na igreja, se há um trono especial para essa pessoa, se essa pessoa precisa de benefícios especiais, uma sala VIP somente para ele, um tratamento especial. Cuidado, essa pessoa pode ser um grande manipulador, onde a humildade, a simplicidade se foi há muito tempo. Então, tome cuidado com essa, em primeiro lugar, obsessão. Número um, obsessão por honra. Tome cuidado com essa obsessão por honra, quando a pessoa ela está bitolada em ser o centro das atenções e ela quer, logicamente, um trato, como eu falei, supra-sumo especial. E aí o problema é muito sério, porque há pessoas que às cegas sempre estarão carentes, há pessoas carentes que têm gatilhos onde na sua psique, na sua alma, na sua subconsciência, às vezes tem falta de um pai, tem falta de referência, tiveram problemas na infância, tem o problema da escassez. E normalmente quando aparece uma pessoa com uma personalidade forte, onde ela quer ser reconhecida, normalmente vão se refugiar nessas pessoas. Então há muita gente simples seguindo às cegas liderança. Queridos, nós somos homens de carne e osso sujeitos às mesmas paixões. Eu me lembro quando Paulo e Barnabé estavam em Listra, ali em Atos capítulo 14, e eles curaram um coxo de nascença, e por tal cura, o povo começou a idolatrar a Paulo e falaram que Paulo era Mercúrio e falaram que Barnabé era Júpiter, os compararam a deuses da sua própria mitologia. E o que aconteceu? Paulo falou assim: Ei, parou. Queriam sacrificar, o sacerdote queria oferecer sacrifícios a ele. E ele falou: parou, nós somos homens, tão simples quanto vocês somos homens. Quem deve merecer toda a honra, toda a glória é o nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, em Listra ali aconteceu algo que pode marcar a nossa vida por causa de que homens tão usados, tão ungidos, não aceitaram esse ovacionismo, a honra obsessiva, onde gera idolatria. Esse é o problema, essa honra gera idolatria. Isso é algo, essa idolatria é algo
maligno que deve ser extirpado, tirado, né, desarraigado do nosso coração. Porque nós somos tendenciosos a começar a idolatrar alguém, idolatrar pastores, bispos, apóstolos, cantores, e achamos que eles são intocáveis. Intocáveis. Isso é muito perigoso. Então, cuidado com a manipulação. O manipulador gosta de ser apresentado como alguém que está de uma maneira assim intocável, ou de uma maneira talvez representando a deidade, mas de uma forma doentia, onde ele vai querer de fato esse tipo de adoração, esse tipo de honra obsessiva. Tome cuidado com esse tipo de gente. Então, em primeiro lugar, essa obsessão, né, por honra de uma forma desmedida, não controlada. Outra coisa, normalmente um manipulador que está na frente de uma igreja ou qualquer lugar como uma empresa, o manipulador é aquele que gosta de mexer com o seu ego. Ele gosta de mexer com o seu ego, né? Isso aqui vai gerar, sabe o quê? É igual a orgulho, vou colocar em vermelho, orgulho. E é muito fácil, querido, né? Eu já fiz parte de muitas organizações, denominações, e percebi o quanto isso vai corrompendo as pessoas. Moveres, como vimos tantas modas surgirem no Brasil, meu Deus, quantas modas. Era uma coqueluche implantar modelos nas igrejas. Se sua igreja vai crescer, sua igreja vai se tornar próspera, sua igreja vai encher, e tinha uma fórmula secreta. Vivi tudo isso. Isso vai mexer com orgulho, porque normalmente essas lideranças vão promover a busca do líder excelente, vão promover a busca do pastor mais ungido, do que produz mais, do que gera mais vidas, do que ter a igreja mais pomposa. E normalmente se fazem eventos para promover esse ego, onde são apresentadas, entre aspas, as colheitas, para que as pessoas demonstrem que elas são. E ali, logicamente, são colocadas em pauta todas essas características, onde o orgulho está sendo o canal para levantar pessoas, vidas, líderes. Normalmente eles vão receber bótons, medalhas, condecorações e até eu vi benefícios financeiros. Benefícios financeiros, as conveniências através da geração de vidas, benefícios financeiros. Digo isso com propriedade. E nós podemos cair nesse erro. Repito, eu vivi isso e o Espírito Santo me tirou de tudo isso, porque, de fato, isso era um mal, é um mal que estava se alastrando e continua se alastrando, embora muita gente já acordou para esse tipo de manifestação. Igrejas que seduzem, que estão sempre trabalhando com o ego. O ego. O ego vai gerar também outra palavra, sedução. Sedução, né? Quando se trata do ego, eles normalmente vão provocar, vão trabalhar com a provocação, vão trabalhar com essa ideia. Vamos ver se você é mesmo, vamos ver se você é eficaz, vamos ver se você é uma pessoa que tem potencial. E aí somente os grandões, os poderosos vão sobreviver. Os pequenos, logicamente, que se explodam, e somente os grandões vão ser condecorados, vão ser reconhecidos, vão ser os que estão no plano de Deus, vão ser aqueles que estão de acordo com a vontade daquela proposta dada por Deus, ou essa revelação. Então, aí temos muita gente seduzida. Aí, normalmente, muita gente vai ser seduzida por dinheiro, né? Nesse ego, nesse orgulho, por cargos também, vai ser seduzido por posturas ou reconhecimento de níveis, né? E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós podemos pecar, e, logicamente, isso não está de acordo com a palavra do Senhor, porque o ego é a centralização no potencial humano. E o nosso potencial vem de Deus, o poder vem de Deus, a graça vem de Deus. O próprio Yeshua disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, o reino traz essência de sobrenaturalidade, o reino traz essência de convicções poderosas dos céus para a nossa vida. O reino sempre foi e será, né, a priori do ministério de Yeshua HaMashiach. E nós temos que tomar cuidado. E há muita gente egocêntrica, convicta com convicções humanas,
E aí começam as guerras, as divisões. Paulo chamava os coríntios de carnais por tais manifestações de ego e de orgulho. Provérbios 16, 18, vou anotar aqui, Provérbios 16, 18, sempre falamos sobre esse versículo, onde diz que o orgulho vem antes da destruição. Quer ver algo destruído, a vida de alguém destruída? É porque essa pessoa começou a ficar orgulhosa, começou a ficar cheia de convicções e normalmente foi seduzida por uma sistêmica. Queridos, todo sistema denominacionalista, ele é egocêntrico. Porque querem colocar as placas de igreja, as fotografias, o status dessa igreja. Muita gente me pergunta, Natanael, eu não vejo sua igreja nas redes sociais. Quem é esse aqui que está falando? Aonde ele prega? Qual é a denominação? Querido, essa é a motivação egocêntrica de muitas denominações, de muitos moveres, onde normalmente eles são exclusivistas. Exclusivismo, olha, exclusivismo, onde só eles têm a revelação, só esta visão, só esta metodologia, só esta denominação é a escolhida, só esta denominação tem a revelação, só esta denominação tem a graça revelada 100%, só esta denominação. Cuidado. Isso é manipulação para te condensar e ao mesmo tempo te prender para que você entenda que você nesse mover está corretíssimo e Deus está te abençoando. Então, cuidado com esse mover de ego, onde há orgulho, sedução, exclusivismo e aí vai. Então, isso é perigoso, muito perigoso. Outra coisa, eu sempre falo 3, intimidação. Intimidação. Quando alguém precisa usar esta palavra aqui, ó, ameaça. Ameaça. E todos podemos, ou já pecamos nisso. Querido, eu te falo, eu já pequei com isso, já errei muito com isso e fomos treinados denominacionalmente ou nesses moveres para ameaçar. Para ameaçar. Ou seja, se você não cumpre isso, você está se opondo. A mão do Senhor vai te pesar, você está se opondo à vontade do Eterno, você está indo contra o plano dessa ação sobrenatural que foi revelada a nós. Isso é algo terrível, porque nós podemos incorrer nesse erro de estar indo nessa onda, de andar ameaçando. Eu aprendi de que, com o tempo, de que toda pessoa que precisa ameaçar, todo líder, todo pastor, um pai que precisa ameaçar seus filhos, é porque ele já perdeu a autoridade há muito tempo. Um pai que precisa ameaçar seus filhos é um pai que já perdeu a autoridade com os filhos. Lamentavelmente, um pastor que precisa sempre ameaçar, está embaixo da ameaça, colocando embaixo da ameaça as ovelhas do Senhor, sempre, com certeza, esse pastor reconhece a sua falta de potencial, reconhece a sua falta de liderança e ele, lógico, vai apelar para a ameaça. E nós podemos cair nesse erro. Então, aí surgem as inquisições. Lembra da Santíssima Inquisição? Qual era a ameaça? Se você pregar algo diferente, você vai ser queimado na fogueira, só isso. Vai ser queimado. Hoje não existem fogueiras literais, onde as pessoas são colocadas numa estaca, são queimadas vivas, porque são intituladas de hereges, mas existe uma inquisição hoje no meio eclesiástico. E com isso não estou generalizando, porque há muita gente santa, repito, há muitos pastores santos, há muitas congregações ungidas por Deus que pregam o reino, vivem a irmandade. Por favor, isso aqui não é motivo para deixar de congregar com os irmãos. Não, não, muito pelo contrário, você deve perceber que lugar é o lugar onde realmente Deus te quer para te edificar como corpo, porque a igreja é uma só. A igreja, universalmente uma só, a igreja é somente uma, é um povo lavado e redimido que está no planeta Terra todinho. Então nós precisamos entender isso. Então, quando há intimidação, normalmente você vai ser sempre ameaçado, e você vai estar embaixo de maldição se você não se sujeita, você está embaixo de uma ditadura onde você tem que cumprir
regras, onde vão te tirar direitos, onde vão te tirar cargos, onde você vai ser condenado e aí você vai ser taxado, onde todos que estão cegos nessa metodologia ou nessa denominação vão se preparar para te fuzilar. E o que mais temos na igreja hoje em dia é gente julgadora, pronta para tirar pedras. Pronta para atirar pedras. Por exemplo, eu sempre lido com um jovem, quando um jovem é descoberto, por exemplo, em fornicação, porque foi pego talvez num motel, não estou dizendo que isso é certo, isso é totalmente errado, fornicação é pecado, fornicação é pecado. Ou essa pessoa, esse casal, vamos falar assim, não se preveniu e engravidou, ele engravidou a menina, pronto, foi descoberto. Aí todo mundo se levanta para fuzilar, para condenar. Mas os que estão na igreja, normalmente, que gostam de condenar, que gostam de fuzilar, são aqueles que às vezes estão em pecado, só que não foram descobertos. Muita gente não sabe que pecados sexuais não são somente aqueles que são no ato do adultério, da fornicação, da prostituição, mas na pornografia. Eu lido com muita gente que estou lutando com elas e ajudando-as para serem libertas da pornografia. Muita gente pensa que adultério é somente trair a esposa com uma mulher fisicamente, não. Esse é um ato logicamente físico consumado, porém existem adultérios na mente, existem adultérios do cotidiano, onde uma pessoa que está desejando outra mulher, isso na pornografia é evidente. E quanta coisa que quer nos seduzir e temos que matar a nossa carne diariamente. Não, aprender a dizer não, 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 não posso, não posso, não posso. Eu estou em santidade não somente com a minha esposa, com a minha família, estou em santidade com meu Deus que tudo vê. Só que normalmente essas pessoas que vivem às escondidas, onde ninguém vê, são as que estão em prontidão para julgar e condenar. Estão prontas para fuzilar. Com isso não estou justificando o pecado, não, Senhor. O pecado é pecado e deve a cada dia ser salientada a santidade, o amor a Deus, a virtude e entender que também há um Deus que é juízo, e eu preciso viver nessa santidade. Agora, muita gente camuflada, essa onda, né, de hipocrisia na intimidação, sempre aparece a hipocrisia. Hipocrisia. Hipocrisia tem H em português? Tem. Tomara que sim. Mas olha, a hipocrisia, muita gente trabalha como hipócrita. Normalmente os fariseus hipócritas, os fariseus sempre estão intimidando, estão ameaçando, estão com pedra na mão para te condenar. E, com certeza, se há pecado, deve ser orientado, deve ser repreendido, deve ser pregada a vida de santidade, de cruz, porque hoje não se prega mais cruz, de renúncia. Agora, os próprios que estão, às vezes, sucumbidos em pecados ocultos são os primeiros a se levantar, os primeiros a condenar, os primeiros a atuar. Só que eles estão trabalhando numa dinâmica onde vale simplesmente essa manipulação para poder, logicamente, ter o controle das massas. Então isso é perigoso, gente. Nós precisamos vigiar, porque a palavra do Senhor nos leva a um reino sobrenatural, um reino de glória, onde há um rei. Muitas vezes querem colocar um tirano como Deus. Não, nós temos um mediador, Yeshua HaMashiach, que é um Deus todo-poderoso, que está querendo sempre trabalhar no coração do homem, e com certeza é um Deus de justiça, é um Deus de juízo, é um Deus de condenação também. Porém, ele tem essa autonomia, ele tem esse poder para isso. E também é um Deus, com certeza, de amor, que abraça, que estará sempre nos guiando a toda a verdade e toda a justiça. Então, vai meu apelo, tome cuidado, líder, pastor, para não se tornar, é o cuidado que nós temos que ter sempre, para não nos tornarmos manipuladores, guiados nessa obsessão, voltados para o nosso ego, para a nossa honra, para a idolatria, para que o orgulho, a sedução e acharmos que somos a última bolacha do pacote e aquilo que fazemos é o único que está correto. Não, não. O reino de Deus e a sua justiça
ele vai se manifestar através da graça. E a graça, ela é multiforme, vai trabalhar em cada coração. E que a cada dia, que não seja o fato, que a cada dia, zele por isso, que não seja o fato de maus exemplos de homens maus, egocêntricos, orgulhosos, que nós venhamos a perder a essência do que é o santo ministério, que venhamos perder a referência de homens que realmente foram levantados por Deus. Que você não se perca na sua fé por causa de homens maus e maus exemplos que estão no meio da igreja e estão desde o passado. No tempo bíblico nós já tínhamos exemplos disso. Então, que você possa ser esse exemplo de glória, de humildade, de santidade e principalmente vivenciando a glória do reino de Deus e a sua justiça. Deus te abençoe. Queremos que você viva em bênção, na graça e buscando a glória desse reino precioso. Um abraço e um beijo no seu coração.